Hoje, um caso que aterrorizou o Rio de Janeiro dos séculos 18 e 19. A responsável? Uma ex-prostituta que se tornou uma ameaça a quem tivesse um bebê em casa. Uma bruxa? Uma vampira? Ou simplesmente uma mulher que enlouqueceu depois de tanto sofrimento e depois de ter contraído tantas doenças? Mas vamos começar do começo. Bárbara teria nascido entre 1760 e 1770 e existem duas versões para suas origens. A primeira é que ela teria nascido em uma família muito rica, mas a certa altura acabou se desentendendo com seus familiares, saiu de casa e, muito bonita e jovem, precisou recorrer à prostituição para sobreviver. A segunda é ainda mais interessante. Bárbara teria nascido em Portugal e se casado aos 18 anos. Então, ela e seu marido decidiram viajar até o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para tentar a vida lá. Chegando na capital, eles começaram a construir finalmente a sua vida. Só que um dia, andando ali pelas ruas do centro, Bárbara avistou um mulato liberto, um homem lindo, pelo qual ela se apaixonou perdidamente. E para viver esse romance, ela decidiu que mataria o seu marido. Em frente à matriz de Santa Rita, uma das igrejas mais importantes do centro do Rio de Janeiro, existia um comércio a céu aberto. Dentre os muitos produtos ofertados lá, um deles era veneno. A compra de substâncias venenosas nessa época era bem comum e não tinha nenhuma fiscalização. Só o que Bárbara precisava decidir é se ela precisava comprar um frascozão ou um frascozinho. Tendo adquirido o veneno, ela preparou uma refeição bem saborosa para o seu marido para quando ele voltasse do trabalho. Então, colocou o veneno nela. Assim que ele comeu, o coitado morreu envenenado. E Bárbara, a bela e jovem viúva, estava livre para viver o seu novo romance. Só que passado um tempo, ela começou a ficar bem decepcionada com seu novo marido. Afinal, ele era um homem boêmio. Passava madrugadas fora de casa com outras mulheres e voltava completamente bêbado. Além disso, ele havia gasto toda a herança que Bárbara havia recebido do primeiro marido. Ela ficou cansada disso e resolveu que também mataria o seu segundo marido. Tendo feito isso, ela percebeu que não tinha mais dinheiro para se sustentar, já que a herança havia ido embora. Então, muito bela e muito jovem, ela recorreu à prostituição e passou a atender homens muito ricos e muito poderosos, que não resistiam aos seus encantos. Não muito longe da matriz de Santa Rita, ficava o Arco do Teles. Arcos serviam de atalho dentro de grandes quarteirões para que os pedestres pudessem cortar caminho. O Arco do Teles ligava a atual Praça 15, que antigamente era o Largo do Paço, um lugar onde ficavam instalados vice-reis e até o próprio Dom João VI, a Rua do Ouvidor, uma importante e luxuosa rua de comércio carioca. Em 1790, o elegante conjunto arquitetônico ao qual o arco era parte, propriedade da família Teles de Menezes, onde funcionava acima do arco o Senado da Câmara, pegou fogo. O incêndio destruiu os arquivos da cidade e fez com que a região, antes uma área nobre da cidade, declinasse. Mas o arco sobreviveu. E foi assim que o arco se tornou um ponto de prostituição. Bárbara, então, acabou recebendo o apelido de Bárbara dos Prazeres, mas não por causa do ofício que ela exercitava. Eu sou uma profissional do sexo. Eu sou uma profissional do sexo. Na verdade, o Arco do Teles tinha acima dele uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, e diversas pessoas iam lá fazer promessas, agradecer bênçãos recebidas e fazer pedidos à santa. E como Bárbara trabalhava embaixo desse arco, o apelido pegou. Só que o tempo passou e Bárbara foi envelhecendo. Não só envelhecendo. Graças a tantos clientes, ela acabou contraindo diversas doenças venéreas. E não é só isso. Conta-se que ela também era portadora de hanseníase. Naquela época, uma doença seríssima, conhecida como lepra. Frustrada por não ter mais tantos clientes, por não ganhar tanto dinheiro e por estar com aquela aparência horrenda, Bárbara resolveu recorrer à magia negra. Os primeiros feitiços que foram ensinados a Bárbara incluíam o sacrifício de animais pequenos, cachorros, gatos, sapos, para que ela pudesse fazer poções rejuvenescedoras. Só que ela começou a perceber que isso não funcionava e partiu para algo mais agressivo. Bárbara, então, passou a depender de sangue de bebês para rejuvenescer. Mas peraí, essa história de usar sangue de seres humanos para rejuvenescimento
É um pouco mais antiga que Bárbara. Lembram-se de Elizabeth Bathory, a condessa húngara que utilizava sangue de virgens para tomar banho para que a sua pele ficasse com um aspecto mais jovem? Eu falei sobre ela nesse vídeo aqui que eu vou colocar no card. Então agora, Bárbara era uma predadora. Nenhum bebê estava a salvo perto dela. Alcatra, picanha contra filé. Baby beef. O local favorito de Bárbara para recolher as suas vítimas era a Roda da Santa Casa de Misericórdia. Por quê? A Santa Casa nessa época funcionava também como um convento e como um orfanato. Essa roda era uma estrutura feita de madeira que ficava metade para dentro do prédio e metade para fora. Então as mães que abandonavam os bebês, elas colocavam o bebê nessa roda, fechavam a porta, giravam a roda de forma que o bebê ficasse para dentro do prédio e tocavam um sino. Assim as freiras podiam imediatamente ir lá e pegar a criança e tomar conta dela. Enfim, Bárbara ficava à espreita, e assim que uma mãe abandonava o filho na roda, ela corria e tirava o bebê de lá antes que uma freira pudesse tirar. Dessa forma ela conseguia levar o bebê e se banhar com o sangue dele. É brincadeirinha, viu? Graças a isso, a polícia deu um novo apelido para ela, Bárbara Onça. Muitas mães já usavam essa ameaça com os próprios filhos. Me obedeça, senão a Bárbara Onça vai te pegar. O que dificultava muito o trabalho da polícia é que nenhum dos corpos dos bebês foi encontrado. Talvez ela não utilizasse somente o sangue dos bebês para se rejuvenescer e para talvez se curar da lepra, mas também poderia utilizar outras partes das crianças como pele e ossos. Para o alívio da polícia e da população carioca, um corpo foi encontrado boiando próximo ao Lago do Passo. Foi impossível identificá-lo, mas como era o corpo de uma mulher, a polícia acabou dizendo que era o de Bárbara. Dizem que até hoje o Arco do Teles é mal assombrado e que o fantasma de Bárbara pode ser visto vagando por lá. Outras pessoas dizem que, na verdade, aquele corpo não era de Bárbara e que ela conseguiu o que ela queria, se curar de suas doenças e rejuvenescer. E até hoje, ela trabalha fazendo poções para pessoas ricas e influentes que querem, como ela, alcançar a juventude eterna. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, já sabe, né? A Bárbara vai te pegar!